De volta com o Papo Mãe, hoje o nosso tema é parto prematuro. Nós temos muitas dúvidas, agora com o nosso quadro Chama o Doutor. Vamos ver. Chama o Doutor, um carinho da Crescer Vacinas, proteção para todas as idades. Nosso quadro Chama o Doutor, agora com a doutora Isabel Marlúcia, que é a Bambambam. Ela é pediatra e neonatologista, falou em prematuro, ela é a fera no assunto, doutora. Eu quero saber como é que funciona o calendário de vacinação do prematuro. Ele é diferenciado, doutora? É, o prematuro é assim, eles são grupos de prematuros. Então, o prematuro, que é o tardio, que é de 34 semanas, 35 e 36, ele é semelhante ao bebê de termo. Então, a vacinação não tem diferença. Mas quando você trata de um prematuro moderado, que é de 32 semanas ou menos, que no caso do Brasil até 26, 24 semanas, a gente tem sobreviventes, aí a gente faz uma vacina especial, que são as vacinas acelulares. Por exemplo, a DTP-A, tem que fazer, que hoje existe a hexavalente, e existe uma pentavalente, que é a celular. Essas vacinas são recomendadas. E no caso do bebê prematuro, às vezes ele fica muito tempo no hospital e quando ele está hospitalizado, as vacinas que são de vírus também não são recomendadas, tipo rotavírus, mesmo que ele esteja no hospital com 2 meses, ele não pode fazer essa vacina. Quando tinha pólio, que era pólio atenuada, que era a de gotinhas, também o bebê prematuro no hospital não poderia fazer. Era recomendado a VIP, que hoje já existe no governo, né? Doutora, algumas mães de filhos prematuros, a gente observa que parece que elas têm um cuidado maior com relação a visitas, com relação a não irem a locais públicos. Essa é uma recomendação médica ou isso é um meio paranoia da mãe? Não, existem as recomendações, sim, né? Existe. Porque as crianças prematuras, ela tem uma imunidade um pouco abaixo. Então, se ela se expor, por exemplo, num shopping, uma criança prematura que nasceu com menos de 32 semanas, que ainda está... Para uma creche, por exemplo. Para uma creche também. Então, existe a recomendação, sim, de um cuidado a mais, porque ele tem um risco maior pela queda de imunidade que ele tem de pegar infecções com mais facilidade do que os bebês a termo. Tá vendo como ela é maravilhosa? Essas foram as dúvidas que a gente tirou com a doutora Isabel Marlúcia. Obrigada, doutora. A senhora volta no próximo programa. E eu quero aproveitar, já que a gente falou de proteção e de vacinas, para lembrar para você de passar na Crescer Vacinas e atualizar o seu calendário, viu? As dicas da doutora, especialmente para crianças prematuras. Lá tem vacinas não só para o bebê, como para toda a família. Por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Chama o Doutor, um carinho da Crescer Vacinas, proteção para todas as idades. E vamos conversar mais. Eu achei uma xará, minha gente, de nome e sobrenome. A Aline Castro está aqui com o João César, de 2 anos. Conta pra gente, você estava alegre, feliz e satisfeita lá na praia e aí teve que vir de SAMU aéreo pra cá, foi isso mesmo? Sim. Fui para passar férias e aí... À noite eu estava me programando para um luau na praia, porque era noite de lua cheia. Sim. Né? E quando eu comecei a sentir as dores. E como sou mãe de primeira viagem, não sabia que já era dor do parto, também era muito cedo. Né? E aí eu comecei a sentir as dores e minha mãe com minha tia me levaram para o Hospital de Cajueiro da Praia. Com quantas semanas isso? Quantos meses? 29 semanas. Eu tinha acabado de entrar no 6º mês. Acabado de entrar no 6º mês. Prematura ao extremo. Extremo. E aí fui para o Hospital de Cajueiro da Praia. Chegando lá, não tinha médico e as dores aumentando. E eu respirava fundo porque era muito, me incomodava demais. E eu não sabia que já estava entrando em trabalho de parto. Chegando lá em Cajueiro, não tinha médico, fui de ambulância para Parnaíba. Quando eu cheguei em Parnaíba, que a médica me consultou, ela disse que eu já estava entrando em trabalho de parto. Pediu que eu não fizesse força, porque o bebê estava sentado. Né? Sim. E aí eu passei a noite todinha sentindo dor, muita dor. E tive que tomar injeção para fortalecer o pulmão do bebê. O pulmãozinho, Sim. Aí quando foi pela manhã, o médico perguntou se tinha como eu ir de avião para cá, para Teresina. E aí foi quando a gente começou a corrida contra o tempo, né? Porque ele disse que não tinha como eu ir de carro, porque eu poderia ter ele no a percurso, qualquer momento. Já imagina, na estrada. Então, estava correndo risco de vida, tanto eu quanto ele, né?
E aí a gente entrou em contato com meu irmão que trabalha no aeroporto e lá tinha acabado de chegar o SAMU aéreo. Ai, que benção. Tinham acabado de chegar. Eles tinham acabado de receber o avião. Você inaugurou, então. Inaugurei. O João César inaugurou Tá aí, na barriga. inaugurou o SAMU aéreo. E aí, aí, depois que ele nasceu, como é que foi? Aí ele passou, nas primeiras semanas, a gente pegou uma infecção. E aí ele passou 14 dias no antibiótico. E eu passei 7 dias internada. E quando eu saí da maternidade, que eu recebi alta, eu saí chorando, porque meu filho estava ficando lá. Aí minha mãe disse, você está chorando por quê? Se seu filho está vivo, então você tem que sair alegre, mas você vai voltar aqui 2 vezes ao dia para visitar ele. E aí o João César passou 45 dias internado na UTI. E para mim, cada vez que eu chegava em casa, que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu disse, meu Deus, como é que tá meu filho? Ai, será se ele tá mãe. dormindo? Será se ele tá chorando? Será se ele tá soluçando? Será se ele tá bem? Vocês Mas a gente tem que confiar, isso também? né? Pensavam, Marcelo? Ficavam lá pensando em casa, como é que tá meu filho? Os pais têm a permissão de estar o dia inteiro com o bebê, então isso é muito bacana. Sim. Né? À noite eles não recomendam, até porque a gente tinha que ter um momento de descanso. Pois é isso que vocês conseguiram cuidar de vocês? Eu sempre ouço muito, né, que a mãe, esse período que ela tá, né, com o bebê na UTI, ela precisa se cuidar para se preparar para receber esse bebê quando vier. Vocês conseguiram isso? Ou foi mais difícil? Não, né? Marcelo tá falando assim que não. Não. Não, né? Não é. Até agora a gente ainda não conseguiu botar Eles já fizeram um ano, eles já fizeram um ano e ainda hoje não tá... conseguiu entrar na rotina. Pra mim, assim, eu consegui pelo apoio que eu tive da minha família, mais da minha mãe. Que é fundamental. Que quando ela via que eu tava, ela levanta a cabeça, que você é uma guerreira e seu filho é mais ainda. Então eu me apeguei muito a ela. Ela me deu muita força. E também a minha fé, que eu botava meu joelho no chão e disse, o meu filho vai sair dessa e ele vai vencer. Que lindo, que coisa linda de se falar. Vocês tiveram essa preocupação, como nós falamos aí no quadro, de não receber visitas ou nos primeiros dias não visitarem locais públicos? Tem essa recomendação? Sim. Tem? São 40 dias que os bebês prematuros eles não podem receber visita de ninguém a não ser dos pais. Vocês também tiveram, né? Tiveram isso também? Nossa, porque foi até assim, um pouco mais radical. Foi, né? Foi? Porque Que como foi a imunidade proibido. deles é muito baixa, né? Eles, qualquer coisa eles podiam Vocês pegar. foram proibidos, Marcelo, de quê? Como o Davi ainda usava oxigênio, ele veio meio que forçando uma barra, transferiram a gente de novo para São Luís, então a gente só recebia visita de avô, avó e tio. E ninguém entrava mais lá em casa, era proibido, né? A gente realmente não recebeu visitas quase que até os meninos Um mês completarem atrás. exatamente um ano. Até um ano. Foi. Uma rotina bastante restrita mesmo por tudo que a gente passou. Então, foi um cuidado que toda a família, todos os amigos entenderam, né? Conta Às vezes pra... as pessoas ficam com receio, poxa, meu tio vai ficar chateado, meu amigo pode ficar chateado, mas não Prioridade fiquem. são as A crianças. prioridade São as crianças, é o bebê, né? exato. Por falar em crianças, vocês já têm a Marcela, né, que foi a primeira filha, que é a primeira filha de vocês. Como é que foi a reação dela? Como é que vocês conseguiram, e se conseguiram, Senhor, dividir por 3, né, atenção triplicada, qual foi a reação dela nesse momento, nesse período? A Marcela teve muito apoio da família, porque nós, o pai e a mãe, nós nos dividíamos entre a UTI, depois ficamos com um bebê em casa, um na UTI, né, e a Marcela. Então a rotina ficou muito cansativa, muito difícil, apesar de todo o apoio que a gente tinha. Você contou pra gente nos bastidores que ela apresentou alopecia, foi? Isso, quase que 4 ou 5 meses depois da nossa chegada em São Luís, ela teve uma alopecia severa, né, que é uma queda de cabelo, ela perdeu quase 70% do cabelo e o motivo foi estresse, né, emocional, porque ela também é um bebê, né, ela tem 2 anos, então ela consegue expressar muitas vezes o que ela está sentindo. Então, isso foi uma resposta do organismo dela para tudo que ela viveu. Deixa eu pedir então, Marcelo, para você finalizar, que você é o pai, nosso papo é mãe, mas que o pai deixa uma mensagem para essas mães que estão passando por esse momento, baseado na sua experiência, que teve os mais extremas situações, teve seu bebê operado, abriu a cabeça do seu filho e hoje teve uma superação maravilhosa, né? Deixa então um recado para todo mundo. Olha, o recado que eu posso dar é que diagnóstico não é destino. A gente sempre fala isso entre a gente, porque se a gente for viver diagnóstico, o nosso filho não iria engatinhar, nosso filho não ficaria em pé, o nosso filho não abriria a mão. Tudo isso a gente ouviu na UTI.
olha, seu filho tem paralisia cerebral. E aí a gente nunca acreditou nisso que falavam. A gente teve um filho que dentro da UTI contraiu meningite e depois ficou surdo. E a gente até hoje, diagnóstico para a gente não é destino. Ah, o Davi é surdo? É surdo. Quando é que a gente vai resolver isso? Com 2 anos de idade? Então com 2 anos de idade a gente vai tratar disso. E fé, tem que ter muita fé. A palavra que a Lara usou no primeiro bloco, paciência, a gente acrescenta só mais uma, resiliência. Sim. Que a gente não sabia o que era, a gente aprendeu nessa época de UTI, e é isso, que a pessoa não desista. Se a Sâmia tivesse se acomodado com o diagnóstico dos médicos, a gente talvez faria o quê? 2 sessões de terapia, fisioterapia por semana, e não, a Sâmia fazia todo dia. Intensivo, ela né? teve um ano que é como ela diz, ela abdicou da vida dela, de mulher, de esposa, para ser mãe. Ela largou o emprego, não foi trabalhar, e hoje a gente pode dizer que se não fosse essa dedicação dela como mãe, o diagnóstico teria sido um destino, e não foi. Que coisa linda, parabéns, parabéns, viu, por essa história maravilhosa de vocês e por esse exemplo de união, né? Porque os filhos de vocês, sem dúvida nenhuma, são reflexo dessa força e dessa união. Obrigada por compartilhar com a gente essas histórias maravilhosas, tá bom? A gente vai voltar no próximo bloco. Deixa eu só falar pra vocês que o ano novo já chegou e pede um look novo pro seu filhote. Então, antes de viajar, passa lá na Flix e aproveita as novidades que chegaram. Muitas peças com preços ótimos, super confortáveis para encarar esse calorão, com roupas 100% algodão. Se você tiver com tempo corrido, muito simples, resolve tudo pelo WhatsApp. As meninas lá da loja mandam vários looks para você e a Flix entrega na sua casa ou aonde você quiser. Maravilhoso, né? A Flix fica ali na Avenida Jockey Club, bem facinho de achar, além de que lá é maravilhoso. Olha que bacana, lá é lindo, as crianças amam. Toda vez que eu vou lá comprar roupa pro Bruno, pro meu filho, é uma guerra para poder ir embora, porque ele fica lá querendo brincar. Passa lá que você vai ver muitas novidades. Daqui a pouquinho a gente volta com especialistas falando sobre parto prematuro. Eu volto já já.